Está começando agora às 14 horas o programa Oração da Tarde. Igreja Eclésia de Cristo, Pastor Nicolas. Venha cultuar com a gente. Avenida Carlos Liviero, 870, São Paulo. Novo som se ouvirá. Está começando agora o programa Oração da Tarde. Todas as quartas-feiras. Igreja Eclésia de Cristo. Pastor Nicolas. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais um programa Oração da Tarde. Oração da Tarde aqui na Rádio Web. Aqui quem vos fala é Pastor Nicolas, pastor presidente da Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo. Eu saúdo a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais uma tarde de bênçãos na presença do Senhor. Muita coisa boa vai acontecer, porque nós vamos buscar a face do Senhor, vamos estar apresentando a nossa vida em oração. O programa Oração da Tarde é um grande incentivo à oração, para que todo irmão, toda irmã possa buscar a face do Senhor, buscar o poder do Senhor sobre as suas vidas. E sempre nós trazemos uma palavra para servir de base para a nossa oração. E essa palavra, nesta tarde, se encontra lá em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10. Nós veremos do verso 8 ao verso 10, capítulo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim o texto sagrado: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Para nós cumprirmos a lei, nós precisamos amar o nosso próximo, e não devemos nada a ninguém, não devemos dever nada a ninguém, a não ser esse amor. Verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o cumprimento da lei é o amor, porque quem ama não faz mal ao seu próximo. Toda a lei de Deus se resume nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não vai lesar, defraudar, enganar, mentir, dizer falso testemunho, não vai cobiçar, não vai odiar, não vai matar, não vai adulterar, não fará mal ao seu próximo. Então nós vamos orar a Deus para que, sobretudo nesta tarde, Ele aumente o amor dele em nossos corações. Esse amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, que ele possa crescer mais e mais, e possamos andar nesse amor, porque se andarmos nesse amor, vamos agradar a Deus e vamos fazer a vontade dele. Então vamos juntos unir a nossa fé e vamos orar. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, mais uma vez estamos aqui, mais uma tarde de bênçãos. Estamos aqui nesta programação, aqui na Rádio Web, no programa Oração da Tarde, para que possamos orar, para que possamos clamar, para que possamos rogar e suplicar, para que possamos interceder, para que possamos estar na brecha pelos nossos irmãos, para que possamos demonstrar o amor, porque a oração também é demonstração, Senhor, é demonstração de amor
para contigo, Senhor, e de amor para com o nosso próximo. Senhor, quem ama cumpre a lei. Quem ama cumpre a lei. Senhor, nos ensina a amar, que possamos andar nesse amor, viver nesse amor, não devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Senhor, nos perdoa todas as vezes que nós não andamos nesse amor, todas as vezes que erramos, que pecamos. Senhor, e todas as vezes que pecamos é porque não andamos no amor. Esta que é a grande realidade. Porque quando andamos no amor, nós não erramos, nós não falhamos. Mas quando falhamos, significa que naquele momento que nós vacilamos, erramos, é porque naquele exato momento nos faltou o amor. Nós não andamos no amor do Senhor e fizemos aquilo que era mal aos teus olhos. Então, Senhor, vem neste momento, Senhor, perdoando os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, injustiças, iniquidades. Nos lava, nos limpa, nos purifica, justifica e santifica. Precisamos ser lavados e purificados. É o Senhor que nos lava, que nos limpa, que nos purifica com o sangue puro, santíssimo, imaculado. O sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. A maior demonstração de amor de todos os tempos foi feita lá na cruz. Quando o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção, para que pudéssemos ser perdoados, livres, libertos, e pudéssemos ter uma nova vida, um novo coração, uma nova natureza, uma natureza capaz de amar, de bendizer e de fazer o bem ao próximo. Senhor, obrigado, Senhor, por esse sacrifício que nos dá a vitória, esse sacrifício que traz transformação, que traz salvação. Meu Deus, visita a tua igreja de uma forma poderosa, cada irmão, cada irmã que ora comigo, todos que têm rogado, clamado, suplicado. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Visita cada vida, cada causa, cada família, cada projeto, cada propósito que é colocado diante de Ti, meu Deus. Meu Deus, quantas pessoas estão, meu Deus, preocupadas, angustiadas, aflitas. Pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que estão desesperançadas. Meu Deus, dá alento, conforto, refrigério. E dá direção, traga resposta, meu Deus. Traga solução para esta pessoa. Essa pessoa que precisa de uma resposta, que precisa de uma mudança. Meu Deus, muda este quadro, muda esta circunstância, essa situação. Essa pessoa que está sofrendo, padecendo com uma dor, com uma enfermidade no corpo, uma enfermidade na alma, na mente, no coração, no espírito, uma enfermidade emocional, mental, moral, espiritual. Não importa, Senhor, porque o Senhor veio a este mundo para curar todas as dores. O Senhor veio para livrar, para restaurar, para libertar. O Senhor veio para salvar aquilo que estava perdido. Nada fica perdido quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Aquilo que não tem jeito, aquilo que é impossível para você, é possível para o Senhor.
aquilo que você não dá conta, aquilo que você não pode. Ele pode, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e Ele pode mover, Ele pode fazer algo em teu favor, algo que ninguém mais pode fazer por você. Ele tem essa habilidade, essa capacidade, Ele tem a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele é o Deus vivo, o Deus supremo, o Deus altíssimo. Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então fale com Ele. Às vezes nós desabafamos com outras pessoas, abrimos o nosso coração para outro ser humano que não pode trazer a solução, que não pode mudar a nossa situação. Mas quando você rasga o teu coração, derrama a tua alma diante do Senhor, saiba que Ele sim pode mudar a tua história. Ele pode virar o cativeiro. Ele pode trazer cura para aquele que foi desenganado pela medicina, aquele que a medicina disse que não tem mais jeito. Ele pode. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que nos sara. Então creia, Ele tem a cura das doenças causadas por vírus, fungos, bactérias, vermes, amebas, doenças de causa natural, de causa espiritual, ação direta ou indireta de Satanás, males congênitos, genéticos, maldições hereditárias. Ele desfaz todo o mal. Ele traz a cura, o livramento, a restauração, a liberdade, a libertação. Não creia. Deus visita aquele que está numa UTI, numa CTI, num leprosário, num hospital psiquiátrico, numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Ele visita aqueles que estão debaixo das pontes, dos viadutos, nos guetos, nos becos, nas comunidades, nas favelas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar seres humanos de toda tribo, nação e língua, independente da classe social, da cor da pele, independente de quem quer que seja. Ele vê o coração. Ele visita desde o palácio até o barraco, pois Ele não faz acepção de pessoas. Ele visita aqueles que estão nos asilos, os moradores de rua, os desabrigados, os mendigos, os órfãos, os meninos de rua, as viúvas. Ele é o juiz das viúvas, o pai dos órfãos. Ele visita aqueles que não têm ninguém por eles. Ele visita aqueles que estão desamparados. Ele visita aqueles que estão presos, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão arrependidos dos crimes que cometeram, mas têm uma dívida para com a sociedade. Mas essa pessoa deseja ser transformada. Então o Senhor, Ele transforma. Ele tem o poder de mudar qualquer vida, qualquer coração, qualquer situação. Ele pode mudar. Ele pode transformar qualquer pessoa, por mais maligna que essa pessoa seja, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E Ele está visitando os lares, trazendo paz, alegria, harmonia, santidade, prosperidade. Ele é o Deus da providência, que abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Ele levanta o falido, o prostrado, o endividado. Ele levanta aquele que está no pó e na cinza. Ele levanta o pobre do pó, e desde do monturo, do lixo, do esterco, Ele levanta o necessitado para fazê-lo assentar entre os príncipes. Sim, entre os príncipes do seu povo, para fazê-lo herdar um trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra.
e ele assentou sobre eles o mundo. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele abençoa a obra das nossas mãos, ele nos coloca por cabeça e não por cauda, para estarmos por cima e não por baixo. Ele abençoa com providência, com prosperidade, ele abençoa a obra das nossas mãos. Ele ajuda aquele que está falido, prostrado, endividado, a sair das dívidas bancárias, aqueles que estão presos até com dívidas com a agiota. Meu Deus, vai dando vitória nas finanças, na vida profissional, financeira, econômica. Aqueles que estão com problemas na justiça, aqueles que estão sendo lesados, passados para trás, aqueles que estão sendo injustiçados. Senhor, o Senhor faz justiça aos teus escolhidos, que clamam a ti de dia e de noite. A base do teu trono é justiça e juízo. E o nome pelo qual o Senhor se chama é Senhor Justiça Nossa. Meu Deus, aqueles que têm o direito à aposentadoria, causas trabalhistas, envia anjos nos fóruns, nas comarcas, nos tribunais. Faz o processo que está lá embaixo subir para cima, ser julgado, ser avaliado, para que haja liberação de recursos que estão retidos. Senhor, ajuda aquele que quer comprar, aquele que quer vender. O Senhor não nega bem algum àqueles que andam na retidão. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará bens àqueles que lhe o pedirem. Abençoa a vida profissional, financeira, econômica, a saúde. Abençoa a família, a vida conjugal, matrimonial, que haja comunhão, carinho, ternura, entendimento, amor, que as mulheres sábias edifiquem os seus lares, porque a palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Meu Deus, que as mulheres sejam submissas aos seus maridos no Senhor Jesus, porque isso é justo. Que os maridos possam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, através da lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, esposa gloriosa, sem mácula, ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que os maridos possam coabitar com as suas esposas com entendimento, dando honra a elas, como vaso mais fraco, mais frágil, sabendo que elas, juntamente com eles, são co-herdeiras da graça da vida, para que as orações não sejam impedidas, que o marido pague a devida benevolência à mulher e a mulher pague a devida benevolência ao seu marido. Ah, meu Deus, a tua palavra diz: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, sem mancha. Porém, aqueles que se dão às prostituições e aos adúlteros, Deus os julgará. Senhor, que haja entendimento, Senhor, pois o marido santo santifica a sua mulher, a mulher santa santifica o marido. De outra maneira, os filhos seriam imundos, mas agora são santos, pois pela oração e pela palavra eles são santificados no nome do Senhor Jesus. Que os pais eduquem os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, no ensinamento e na disciplina do Senhor. Como diz a tua palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ensina a criança, o pequenino, no caminho. Não é só ensinar o caminho, mas no caminho. É dando exemplo, é caminhando lado a lado, Senhor. Que possamos ensinar os nossos filhos no caminho da justiça e da verdade, sem provocar a ira aos nossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Meu Deus, Senhor, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando na igreja, Senhor, vai trabalhando nas famílias, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição,
como está escrito no livro do profeta Malaquias, que os filhos sejam obedientes aos seus pais no Senhor Jesus, porque isso é justo, santo, honesto e agradável aos teus olhos. Que os filhos possam honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Meu Deus, abençoa o relacionamento pais e filhos. Que todo espírito de rebeldia, de rebelião, de desordem seja repreendido no nome de Jesus. E que haja salvação. Traz de volta aqueles que se afastaram, aqueles que não te conhecem, Senhor. Aqueles que não te conhecem, Senhor. Que eles possam te conhecer como o único Deus verdadeiro, Senhor, e traz de volta a ovelha perdida. Faz o filho pródigo cair em si e voltar à casa do Pai. Nos dê graça como igreja para acendermos a luz da palavra e varrermos a casa, para encontrarmos a dracma perdida, a moeda perdida, o crente que se perde dentro da igreja. Meu Deus, nos concede graça, Senhor. Fortalece a tua igreja, traz salvação para as famílias, liberta do vício do álcool, das drogas, do cigarro, da pornografia, da prostituição, do adultério, da fornicação, da devassidão. Liberta do homossexualismo, do lesbianismo, das doutrinas várias e estranhas, doutrinas e dogmas de demônios, o ateísmo, vãs filosofias, da idolatria, da feitiçaria, prognósticos, adivinhações, agouros. Vai libertando de toda prática contrária à sã doutrina, contrária ao evangelho do Senhor. Meu Deus, ilumina a mente, tira o coração de pedra e dá um novo coração, coração transformado, regenerado, ensinado por ti, um coração liberto, um coração transformado, um coração segundo o teu coração, um coração sensível à tua palavra, sensível ao teu Espírito Santo, um coração inclinado a ti, meu Pai. Pai, operando o maior de todos os milagres do Evangelho, que é o novo nascimento. O Senhor cura, liberta, opera sinais, prodígios e maravilhas, mas o maior milagre que o Senhor opera é a transformação de vida, é a conversão, é o ser humano tomar a decisão por Cristo, se tornando uma nova criação, uma nova criatura em Cristo, andando na tua presença, andando no amor. Senhor, que possamos demonstrar esse amor, crescer nesse amor, que o fruto do teu Espírito seja notório, visível e maduro na nossa vida. A caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Adorna a tua noiva, enfeita a tua noiva, enriquece a tua noiva com todos os dons do Espírito, a divina revelação, os dons de poder, os dons de inspiração. Meu Deus, a profecia, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, os dons de curar, o dom de operar maravilhas, o dom da fé, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espíritos. Concede dons, potencializa os dons naturais pelo poder do teu Espírito, santifica os dons naturais pelo poder do Espírito Santo e concede os dons do Espírito. Levanta pessoas. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Envia pessoas para trabalhar na seara do Senhor. Meu Deus, obreiros, para que possam testificar, testemunhar, pregar, ensinar, possam aconselhar, possam visitar, possam
fazer o teu querer, alcançando o perdido e cuidando dos salvos. Abençoa a igreja local, a membresia, os familiares dos membros, o diaconato, o presbitério, cada departamento, todos que pedem oração pessoalmente, ou pelo WhatsApp, Facebook, Messenger, todos aqueles que pediram oração através dos oficiais da igreja, os pedidos que estão sobre o altar, as pessoas representadas através dos nomes no livro de oração. Alcança, Pai, alcança cada vida, trazendo cura, trazendo restauração, vai desfazendo obras das trevas. Quantas famílias têm sido vítimas de obras espirituais do mal, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, magia negra, satanismo, oração contrária, jejum contrário, praga rogada. O Senhor vai libertando do mal olhado, olho gordo, inveja, mal agouro, trabalho feito, coisa mandada, trabalho oferecido a entidades malignas na encruzilhada, na Mata Virgem, no portal do cemitério, no cruzeiro das almas, nas catacumbas, nas sepulturas, trabalhos oferecidos na areia da praia, em alto mar, na cachoeira. Todo demônio seja manietado, amarrado, acorrentado, desarmado, despojado e lançado fora, nas profundezas do Hades, nas profundezas do inferno. Todo o mal seja lançado no abismo no nome de Jesus. Meu Deus, que haja salvação, harmonia. Meu Deus, vai libertando, Senhor, vai transformando, vai aperfeiçoando, Senhor, vai trazendo à existência milagres. Tu és Deus de sinais, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus, Ele chama à existência o milagre na sua vida, meu irmão, minha irmã. Continue clamando, perseverando, porque aquele que persevera no Senhor, ele alcança o cumprimento da promessa, porque fiel é aquele que te prometeu, porque Deus, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, o justo não vive de vista. O justo não vive por aquilo que ele vê, ouve ou sente. O justo não vive de sentimento. O justo viverá da fé. Ele viverá da fé, viverá pela fé. Não creia. A fé é a certeza, é a convicção, é a certeza daquilo que se espera, é a prova daquilo que não pode ser visto, é a evidência daquilo que não pode ser visto. Os antigos alcançaram um testemunho através da fé. E nós também alcançaremos, porque esta é a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor? E Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Creia! A fé dá substância àquilo que se espera, porque Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé é certeza, é convicção, é a certeza da esperança. Então, esteja convicto. Fiel é aquele que te prometeu. No tempo certo, no kairós de Deus, no tempo oportuno, a promessa se cumpre. No tempo de Deus, no tempo perfeito, Ele nunca chega atrasado. Ele nunca chega adiantado nem atrasado. Sempre na hora certa, no momento certo, na hora exata. No tempo perfeito, pois a vontade dele é boa, agradável e perfeita.
Então continue clamando, continue perseverando, agradecendo, louvando, bendizendo. Vai se enchendo da presença da graça. Muitas pessoas ficam inquietas, preocupadas e deixam a ansiedade tomar conta, a preocupação tomar conta. Não permita que a preocupação tome conta, porque Ele cuida dos teus, Ele cuida da tua casa, da tua família, da tua saúde, das tuas finanças, da tua vida espiritual, de cada área. Ele é o Deus amoroso, zeloso. Ele te enche com o Espírito Santo. Você que já é batizado com o Espírito Santo, mas você está se sentindo fragilizado, enfraquecido, debilitado. Mas o Senhor, neste momento, Ele te fortalece, Ele te renova, Ele preenche a tua alma. E você que ainda não recebeu da plenitude do poder, você que ainda não recebeu da plenitude do Espírito Santo, creia. Se você crê, Ele vai encher a sua vida. Ele vai fazer com que o teu coração fique cheio da graça e cheio da doce presença, da presença gloriosa do Espírito Santo. Neste momento, meu irmão, minha irmã, vai buscando. Aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate, a porta se lhe abre. Então, não desista. Talvez você esteja há anos buscando o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar novas línguas, com a evidência do falar em outras línguas. Creia, Deus vai te encher e palavras estranhas surgirão do seu interior e fluirão como rio de águas vivas, como rios de água viva, fluindo do seu interior. Não tenha medo, não deixe Satanás criar bloqueios em você, dizendo que esse batismo não é para você, ou que é só para alguns privilegiados. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Todo crente em Jesus, todo crente em Jesus é chamado para receber da plenitude do poder, da plenitude do Espírito Santo, porque é para todos. E há de ser naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Oh, aleluia! É promessa de Deus para nós e para a nossa descendência. Vossos jovens terão visões, e os vossos idosos terão sonhos. É a promessa que foi feita por Deus por intermédio do profeta Joel, e que se cumpriu no dia de Pentecostes, quando os santos apóstolos estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. E esta palavra, ela está ativa, ela está em evidência ainda hoje, ela é válida, ela está de pé, a promessa está de pé. Então creia, o Senhor quer te encher, o Senhor quer te renovar, te abençoar. Orianda labaias, suriandere canta labaias. Orie, xurie, balabá, turiri, canta labaias. Isso, dê lugar. Isso, deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida. Iriba, machore, candarabassúria. Aleluia. Deus está cuidando de tudo. Está abençoando você em tudo. Deus está te dando graça. Graça. Ele perdoa, Ele liberta, Ele renova. Deus está abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Em o nome de Jesus. Erga as suas mãos agora.
E agradeça por esse período de oração, dando glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. É bom a gente buscar a presença do Senhor, é bom a gente buscar a face de Deus, a força do Senhor, lançando a nossa ansiedade, a nossa preocupação, colocando os nossos problemas nas mãos de Deus. Creia, Ele está trabalhando em teu favor, Ele está trabalhando em favor da tua casa, da tua família. Ele é Deus que abençoa, Ele é Deus que abençoa, aleluia. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. E Ele está abençoando nesta tarde a tua vida, a tua casa, a tua família. Ele está fazendo algo maravilhoso em teu favor. Pode ter certeza disso. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos ouvir um lindo louvor. Preste bastante atenção na letra do louvor. Adore a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Depois nós vamos retornar. Eu vou estar passando uns recados. Vou recapitular a palavra que nós demos início nesse programa Oração da Tarde. E depois vou estar fazendo os meus agradecimentos e abençoando a nossa continuidade de semana na presença de Deus. Só lembrando que todas as quartas-feiras, a partir das 2 da tarde, nós temos esse encontro marcado com o Senhor Jesus, aqui na Rádio Web. O programa Oração da Tarde, que é esse programa que é um grande incentivo, né, a todos os irmãos a estarem orando e buscando a face do Senhor. Então vamos agora louvar e enaltecer o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir um lindo louvor em o nome de Jesus. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei. Bem-vindo ao programa Oração da Tarde. Igreja Eclésia de Cristo Pastor Nicolas. Venha cultuar com a gente. Avenida Carlos Livieiro, 870, São Paulo. Na terra, novo som se ouvirá. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando,
Muitas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu, não mudo. Oh, eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Oh, filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o programa Oração da Tarde, aqui na Rádio Web, todas as quartas-feiras, a partir das 2 da tarde, nós temos este encontro marcado com o Senhor Jesus.
Nós vamos recapitular agora a palavra de início deste programa. Está lá em Romanos, no capítulo 13, no verso de número 8. Diz assim o texto sagrado: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama aos outros cumpriu a lei. Então não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Se você está devendo algo para alguém, procure acertar essa situação. Não fique devendo nada para ninguém. Uma coisa é compromisso, outra coisa é dívida. Às vezes você comprou a prazo, a prestação, isso é um compromisso. Dívida é quando aquilo sai do controle e aí você não está conseguindo mais pagar. Então você tem que negociar. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, age de forma coerente, de forma sincera, de forma digna. Então, se você acabou ficando endividado, não por má índole, porque às vezes a pessoa passa por um momento difícil e fica endividado. Então procure acertar a situação, negociar, para que você possa, acertar a situação. Se não pode, converse, explique para a pessoa ou para a entidade, e pode ser a entidade bancária ou uma loja. Você procure se explicar, esclarecer a situação, porque a gente tem que agir de forma digna. Agora, quando a pessoa age de má fé, já é outra história, né? O crente, ele não vai agir de má fé, ele pode cair numa situação difícil. E aí ore a Deus também, porque Deus é o Deus da providência. Se você caiu em dívida, o Senhor é poderoso para te tirar. Então nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. O amor nós devemos a todos. Aí verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então tudo se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama não vai fazer mal, quem ama não vai adulterar, não vai furtar, não vai enganar, e vai obedecer a palavra de Deus. Verso 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o cumprimento da lei é o amor. Então que possamos andar no amor de Cristo, porque fazendo isso nós vamos ser bem-aventurados, bem-sucedidos, vamos ser bênção na sociedade, bênção na igreja, e vamos realmente agradar a Deus. E uma das coisas que é uma grande demonstração de amor é de fato orarmos. E todas as quartas-feiras nós temos essa rica oportunidade de orarmos juntos. Deixa eu fazer um convite para todos que moram no bairro da Vila Livieiro e região. A Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo está localizada na Avenida Carlos Livieiro, número 870, próximo ao posto policial da Vila Livieiro. É a avenida principal do bairro da Vila Livieiro. Avenida Carlos Livieiro, número 870. Durante a semana, nós temos reuniões à noite, às 7h30 da noite, excetuando quinta-feira. Nos demais dias nós temos todos eles, excetuando quinta-feira. Então, segunda, reunião de oração. Terça-feira, estudo bíblico. Quarta-feira, hoje, reunião da família. Reunião da família, todas as quartas-feiras às 7h30. Sexta-feira, cura e libertação. Cura e libertação. E domingo, as duas reuniões especiais de adoração, 8 da manhã e 6 horas da tarde, às 8 e às 18, na Avenida Carlos Livieiro, número 870. Você que mora próximo à Vila Livieiro ou no bairro da Vila Livieiro, você está convidado. Se você não pode participar de forma presencial, você pode estar acompanhando através da live no YouTube. Nós temos o canal Eclésia de Cristo, no YouTube. Você pode estar acompanhando as lives ou depois acompanhar
as gravações que ficam ali registradas. Então é só você acessar no YouTube o canal Eclésia de Cristo. E domingo à noite também está sendo transmitido a live pelo Facebook, a página do Facebook da Rádio Web. Você pode estar acompanhando a live, né, do culto das 18 horas, das 6 horas da tarde. Então você não tem desculpa para não acompanhar a palavra do Senhor e para estar orando conosco nas quartas-feiras aqui, nesta programação aqui na Rádio Web, o programa Oração da Tarde, todas as quartas a partir das 2 horas. A partir das 2 horas da tarde. Deixa eu fazer meus agradecimentos. Eu quero agradecer sobretudo ao Senhor Jesus, porque sem Ele nada sou, sem Ele nada posso fazer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sem Ele nada sou, sem Ele nada posso fazer. Agradeço ao nosso amado irmão Daniel, que congrega conosco, presidente da Rádio Web. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua família, tudo que ele confiou em suas mãos, o seu ministério. Eu me sinto muito honrado de estar participando da Rádio Web, levando a palavra e orando junto com cada irmão. Cada ouvinte é de suma importância. Eu louvo a Deus por cada ouvinte, louvo a Deus pelos membros da Igreja Evangélica Pentecostal Eclésia de Cristo, igreja a qual eu presido pela graça e misericórdia do Senhor. E também eu louvo a Deus pela minha esposa Gislene, minha filha Nicole, todo o suporte familiar. Eu sempre costumo dizer que depois de Deus, a coisa mais importante que nós temos é a nossa casa, a nossa família. Então valorize a sua família, busque pela sua família, pela salvação da sua casa. É muito importante você orar e cuidar e zelar da sua casa e da sua família. E dados esses agradecimentos, eu quero desde já, desejar, é o meu desejo, a minha oração a Deus, que você tenha, meu caro ouvinte, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana de paz, uma continuidade de semana de paz, de alegria, de realizações, de bênçãos, de milagres, uma continuidade de semana abençoada e depois um final de semana muito especial na presença do Senhor. E se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente nesta programação, o programa Oração da Tarde aqui na Rádio Web. Então vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Quando o braço